E eu vou pedir então que vocês busquem agora fechar os olhos, elevarem seus pensamentos, para que juntos a gente possa estar se direcionando ao nosso grandioso Pai Criador, ao nosso Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga, para que possamos, nesses momentos que estaremos juntos agora, podemos estar fazendo uso de uma forma que nos gratifique, nos enriqueça, nos esclareça e que dessa forma possamos estar sendo intuídos, possamos estar sendo esclarecidos de algumas questões, mas principalmente daquilo que mais necessitamos, que é do nosso autocuidado, esse cuidado que todos devemos ter conosco mesmo, e que Jesus, o Mestre dos Mestres, o Médico dos Médicos, com tanta facilidade, exemplificou na sua caminhada aqui, nos fazendo crer que também nós poderíamos muito realizar. Então, pedimos a esse nosso mestre, amigo querido, que conosco esteja, nos facilitando os raciocínios, os entendimentos e agradecendo sempre pela sua presença em nossas vidas. Que assim seja. Boa noite a todos. Como vocês sabem, o tema hoje da nossa conversa, palestra, é sobre medicina complementar ou alternativa. E aí, para que a gente adentre esse assunto, é sempre bom a gente trazer alguns conceitos, né, algumas ideias básicas, que é para a gente seguir o raciocínio com um pouquinho mais de facilidade. Não que o tema seja complicado, eu acho que esse tema é um tema conhecido por muitos e talvez eu até traga hoje aqui poucas novidades, mas é sempre bom a gente estar relembrando algumas coisas, né? E aí eu gostaria de primeiro falar sobre a medicina em si, né? Aí conceituar a medicina seria a gente entender a ciência, entender a prática de práticas que previnam, que diagnostiquem, que tratem de doenças e, e mais do que isso, que também possam promover bem-estar, saúde, de um modo até preventivo, né? Bem, o nosso tema é sobre medicina complementar ou alternativa. Para quem não está muito familiarizado com esse tema, dá para a gente perceber que a gente não vai falar sobre a medicina convencional. A gente não vai estar falando sobre a medicina que é aquela que todos nós estamos acostumados a recorrer, né? Essa medicina convencional moderna, a tradicional, principalmente aqui no Brasil, a gente pode dizer que ela seja essa medicina tradicional. Essa medicina que faz com que a gente recorra a ela todas as vezes que a gente se sente acometido de algum mal-estar, e que é uma ciência, que é uma medicina que tem como fundamentação estudos científicos, pesquisas e todas as questões que envolvem esse processo evolutivo, que desde o século XVIII ela já se estruturou com esse propósito de ter a sua base formada
a sua estrutura nessas pesquisas, nesses estudos científicos que deram a ela avanços, né, em diversas áreas, na biologia, descobertas em termos de vacinas e muitos métodos experimentais que trouxeram para essa medicina o seu reconhecimento. E, lógico, que ela continua avançando, tecnologicamente falando, eh, em muitos outros recursos que ela traz, com a parte da genética, a parte da neurociência. Então, a gente conhece essa medicina e é a que a gente recorre na maior parte do tempo, né? Mas o que que existia antes dessa medicina? Então, antes do século XVIII, né, como é que era feita a prática da saúde? Como é que eram feitos esses cuidados na manutenção da saúde? A gente vai ter, assim, várias informações, porque elas estão muito ligadas a diversas culturas, a diversas tradições, que ao longo do tempo foram mantidas e outras não, e que cada uma, a partir de uma ancestralidade, foram mantendo de geração em geração informações e conhecimentos que foram conseguidos através da observação da natureza, através de práticas que, no exercício dessas práticas, trouxeram bons resultados e foram mantidas. Então, antigamente, a gente tinha práticas muito relacionadas, como eu falei, à utilização de recursos naturais. Então, a gente tinha muitos chazinhos que a vovó ensinava, porque tinha a informação de que tal erva era bom para isso, ou erva era boa para aquilo. Alguns banhos, algumas eh, emoções que a gente preparava também com ervas para alguns ferimentos, algumas feridas, algumas coisas nesse sentido. Mas mais do que isso, existem medicinas, e aí a gente pode até chamar de medicinas, que estão sendo hoje resgatadas, reconhecidas, eh, valorizadas, que não fazem parte da nossa cultura, porque elas fazem parte de até outros continentes, e aí a gente pode citar a medicina tradicional chinesa, onde hoje a gente começa até a achar muito natural uma pessoa chegar e falar que está fazendo uma acupuntura, porque teve uma recomendação de que esse procedimento seria útil para algumas dores e algumas questões que estava se apresentando. Aí a medicina chinesa ela já tem mais de 2000 anos. E ela tem uma gama enorme de práticas, de terapias. Não é só a acupuntura. Nós estamos agora conhecendo melhor a acupuntura, mas ela também trabalha com a fitoenergética, ela também trabalha com eh, outras práticas terapêuticas que hoje nós ainda nem temos tanto acesso, mas que dentro de um cabedal de práticas dentro dessa medicina, muitas delas a gente ainda não conhece, mas a gente se reporta a alguns exercícios, tipo Tai Chi Chuan, a gente pensa em algumas massagens, alguns tratamentos que nos levam a essa medicina chinesa. Assim como a gente tem também uma medicina tradicional da Índia, que é a Ayurveda. A Ayurveda, ela tem, assim, milênios também. E quando a gente busca compreender um pouquinho dessa medicina, a gente vê também que ela traz, assim como a medicina chinesa,
vários pontos em comum, que é sempre a busca do equilíbrio. E que equilíbrio? O equilíbrio energético do ser, né? Porque tanto a medicina tradicional chinesa quanto a Ayurveda, ela busca esse equilíbrio energético, cada uma dentro de um estudo direcionado de uma forma diferenciada, mas que são caminhos diferentes que levam ao mesmo desejo, que é trazer a harmonia para o ser, né? Entendendo esse ser nos seus aspectos não só físicos, mas mentais, emocionais, psicológicos, espirituais. Além dessas, a gente pode lembrar também que, desde que o Brasil foi descoberto, os indígenas, eles já tinham toda uma gama de terapias e práticas onde os tratamentos ocorriam através de um xamã que conhecia muitas coisas a respeito da natureza, das ervas, das plantas e também da parte espiritual. Além disso, a gente sabe que todos esses conhecimentos, eles continuaram a existir. Mas a partir do momento em que a medicina convencional moderna se instalou, muitas questões relacionadas a algumas práticas, elas deixaram de ter tanta utilidade, ou melhor dizendo, elas não eram priorizadas. Então, o que aconteceu é que agora, atualmente, a gente vê esse resgate acontecendo. A gente vê que mesmo a medicina tratando o ser, principalmente eh, eh, no diagnóstico de doenças, onde a medicina busca tratar os sintomas e não a causa da doença, hoje nós já temos como vislumbrar, e isso é muito positivo, que existem muitos hospitais que já trabalham com terapias alternativas, com terapias complementares, e até o próprio plano de saúde, né, o SUS, ele também já coloca na sua gama de ofertas, vamos dizer assim, tratamentos em que a homeopatia aparece, a acupuntura aparece, e até os órgãos públicos que contratam terapeutas, hoje já oportunizam arteterapeutas, musicoterapeutas e uma gama enorme de opções. O que que é interessante a gente conversar? Porque isso tudo, como eu falei, vocês estão sabendo, né? Se vocês hoje tivessem uma curiosidade, vocês buscando pela internet, vocês viriam que existem muitos hospitais espirituais e muitos hospitais que trabalham com essas terapias alternativas. Isso daí é só buscar que a gente encontra. Mas a nossa proposta aqui é entender essa medicina complementar ou alternativa numa visão um pouco mais espiritualista, ou melhor dizendo, dentro da visão da doutrina espírita. E aí a gente sabe que o espiritismo, ele sempre foi e sempre será uma doutrina de abertura, uma, uma proposta que eu poderia dizer progressista, né? Então, o conhecimento sempre foi estimulado pela doutrina. E a ciência, ela sempre teve um papel importantíssimo dentro da doutrina. Então, o único cuidado que a gente teria que tomar seria saber se determinadas práticas, se determinadas terapias, elas têm um embasamento que nos oferta confiabilidade, que tem ética, que tem responsabilidade. Do contrário,
tudo aquilo que for ofertado de forma a trazer benefícios ao próximo, com a intenção de trazer bem-estar, de trazer uma qualidade melhor de vida, é válida. Eu poderia aqui hoje estar enumerando várias terapias, e realmente isso eu fiz, de trazer até uma classificação de como elas estão, de certa forma, subdivididas, vamos dizer assim. Aí a gente teria algumas terapias que a gente poderia estar classificando assim, terapias baseadas na parte energética, onde a gente poderia estar falando do Reiki, poderia estar falando terapias de toque, acupuntura entraria nessa parte, a magnoterapia. A gente teria também terapias corporais, em que a gente estaria visando não só o corpo, mas também a mente, que é a yoga, a meditação, já tinha dito até da medicina chinesa, Tai Chi Chuan, Pilates, hipnose, quer dizer, teria muita coisa. Terapias baseadas em produtos naturais, aí a gente teria fitoterapia, a gente teria a aromaterapia, florais de Bach, uma medicina, como eu já falei, que é a outras medicinas, né? Que são a medicina tradicional chinesa, a Ayurveda, a homeopatia. Mas aí a gente pode, pensando no histórico do espiritismo, talvez vocês recordem que Kardec, ele foi um magnetizador, ele estudou muito o magnetismo. E a partir do magnetismo, ele pôde introduzir como uma prática terapêutica o passe dentro das casas espíritas. E o passe, hoje, é uma das terapias oferecidas nos centros espíritas, assim como a água fluidificada, assim como algumas questões ligadas à desobsessão. E aí tem várias terapias que foram surgindo ao longo do tempo, e aí fica até difícil a gente enumerar todas elas, mas o que que é importante para que a gente valorize tudo isso? Se a gente for pensar, o nosso patrono, nosso querido Bezerra de Menezes, ele era um homeopata. Ele trabalhava com homeopatia. E depois de desencarnado, era ele quem auxiliava, ou melhor, permitia ao Chico psicografar as receitas que o Chico, com todo o amor e carinho, podia oferecer a todos aqueles que o procuravam, né? E esses recursos que chegavam até essas pessoas mais humildes eram assim muito valorizadas, muito valorizados. E o Chico, existe até eu lembrei agora, existe um episódio em que uma pessoa muito humilde, muito simples mesmo, e aí a gente precisa lembrar que também humilde e simples era o Chico. O Chico nunca teve grandes recursos, né? Às vezes não tinha nem recursos para comprar o lápis e o papel com o qual ele utilizava para fazer as psicografias, e às vezes ele dependia de doações para isso, porque os recursos eram poucos. E eu estou lembrando agora que houve uma pessoa que procurou o Chico porque estava com uma doença, e Chico fez um receituário, um remédio homeopático que Bezerra passou. E aí ela olhou com todo carinho para o Chico e falou: Chico, eu não tenho dinheiro para comprar. E aí o Chico fez assim: minha filha, nem eu. E aí Bezerra de Menezes fala com o Chico
que é para que ela faça o seguinte: o remédio já está naquela prescrição. O remédio já é aquele. Que ela pegue todos os dias e tire um pedacinho do papel, coloque na boca e tome. Esse vai ser o remédio dela. Então, eu estou lembrando disso para que a gente, de certa forma, se abra para entender que, dentro da doutrina, nós já temos muitas formas de atuar com a medicina alternativa e a gente às vezes nem se dá conta disso. Existem, lógico, muitos outros recursos e a gente não pode ignorar, abrir mão. Todos eles são muito válidos, mas algo que é bem interessante da gente buscar trazer para nós como algo valorizado, algo de grande importância, é que o próprio Bezerra, ele fala para Chico, e Chico escreve em um dos seus livros, eu não vou saber citar agora qual, que a medicina complementar que ele indicava era o passe, era a água fluidificada, era o estudo, através do estudo do Evangelho, a comunicação mediúnica e a caridade. Lembrando de Chico, Chico sempre dizia a todos aqueles que iam lá, principalmente aquelas mãezinhas que iam, né, buscar as cartas consoladoras, depois que ele lia, que ele entregava, ele perguntava: Minha filha, o que que você vai fazer amanhã? Ah, Chico, amanhã é sábado, amanhã não tenho compromisso. Acho que vou embora, vou voltar para minha casa. Não vá, minha filha, fique e trabalhe. Amanhã vai ser o dia de ajudar, vai ser o dia de servir. Era o dia que ele contribuía, né, com a comunidade ali, com alimentação, com algum lanche, alguma coisa. E aí ele sempre dizia que o tratamento era sempre complementado com a caridade. E aí, quando a gente pensa em tantas formas que a gente tem de se cuidar, existe algo que é assim sempre bom a gente estar lembrando que qualquer medicina, seja convencional, seja alternativa, seja complementar, ela só tem eficácia em nós quando nós nos abrimos, quando nós estamos realmente dispostos a fazer algo em prol da mudança que necessitamos. Porque todas as doenças que nos acometem, elas têm um fundo que vem de coisas mal resolvidas, que nós, por ignorância, lógico, né? Porque se soubéssemos fazer diferente, assim não faríamos. Questões mal resolvidas, sejam elas de cunho de relacionamento, seja ela de que ordem for, acabamos deixando que essas questões nos tragam sentimentos, emoções que tendem a nos fazer vibrar numa sintonia mais densa, eu diria. Uma sintonia que nos coloca suscetíveis a muitas influenciações. E o que que acontece? Como nós estamos um pouco desatentos, nós acabamos buscando auxílio num hospital, numa clínica, num atendimento médico, seja qual for, querendo que a solução desse mal seja resolvida por aquele profissional, onde a gente coloca todas as nossas expectativas de solução
na mão daquele profissional. Quando, na verdade, esse mal que nós estamos sendo acometidos, a origem dele foi uma falta de clareza da nossa parte em estarmos nos deixando envolver com questões, com energias não tão salutares para nós mesmos. Ah, quer dizer que todos os males somos nós que causamos? Grande parte. É lógico que acidentes acontecem, né? Se eu tomar uma queda, quebrar um braço, eu vou ter que ir no médico, eu vou ter que cuidar disso, com certeza. Mas muitas vezes o que acontece é que nós deixamos que determinadas situações, por exemplo, eu tenho um aborrecimento, aí sou acometido de uma dor de cabeça. Eu não penso que essa dor de cabeça tenha a ver com o meu aborrecimento ou com aquilo que eu me deixei envolver. Ah, foi alguma coisa que eu comi ou foi e eu tomo o meu medicamento. Tomo esse medicamento, a dor de cabeça passa, mas a solução daquele problema eu ainda não dei. Então, essa dor de cabeça ela vai ter um retorno, e no retorno dessa dor de cabeça, eu já sei que aquele medicamento funcionou e eu vou tomá-lo de novo. Isso começa um processo em que eu começo a me automedicar, e como a gente sabe, os medicamentos utilizados pela medicina convencional, tradicional, tem sempre algumas questões de trazer alguns outros resultados não desejados. Então, você está trabalhando a sua dor de cabeça, e aí, de tanto tomar seu medicamento para dor de cabeça, você passa a ter uma dor de estômago, e aí você busca um medicamento para dor de estômago, e aí você já sabe como é que é o processo. A gente começa a se automedicar e não consegue solucionar verdadeiramente o problema. Então, eu falei assim, poxa, mas o que isso tem a ver com tanta medicina alternativa? É que não importa qual seja a minha escolha. É lógico que eu devo fazer uma escolha consciente. Ah, descobri que existe uma técnica onde eu consigo ter uma melhora significativa com essa técnica, com essa prática. Seja ela um reiki, seja ela uma aromaterapia, seja ela uma reflexologia, não importa. A questão é, o profissional, ele vai fazer o melhor que ele pode, mas eu diria que a parte dele é 50%. Os outros 50% correspondem ao que me cabe fazer, a como eu olho, como que é esse meu olhar para aquilo que eu estou sentindo e o quanto eu estou disposto a fazer as mudanças que me cabem para que esse problema possa ser resolvido de uma forma mais definitiva. Pode falar, Léo. Vamos lá, uma pergunta. É, segundo o Espiritismo, até que ponto nossas escolhas espirituais e emocionais impactam em nossa saúde física? Eu acho que o que eu estava falando dá a entender que é totalmente, né? Porque nós somos seres espirituais. Então, não dá para você olhar para as questões que dizem respeito à matéria e lidar com elas sem se envolver espiritualmente. Porque, sendo seres espirituais e sendo essa nossa vida material uma vida momentânea, transitória, o que nos afeta não é aquilo que está acontecendo nesse momento, mas é toda uma interpretação que nós damos às coisas.
Então, eu me aborreço porque alguém foi indelicado comigo. Se eu estou atento a mim e querendo o melhor para, para o meu desenvolvimento, o meu crescimento, não só materialmente falando, mas espiritualmente falando, eu posso parar para pensar que aquela pessoa que, de certa forma, foi um pouco rude comigo, o problema está com ela. Naquele momento ela não está bem, ela está um pouco nervosa, apreensiva, preocupada, entristecida, não importa. É uma questão dela. Mas se eu trago para mim aquilo como uma agressão à minha pessoa, aí não é a questão materialmente falando. É o que eu vou trazer de emoção e de sentimento para esse fato e o quanto o meu espírito vai se deixar influenciar ou se desestabilizar frente a um comportamento que não foi ocasionado por mim. Mas a maneira como eu acabo aceitando isso é que faz diferença. E faz diferença a ponto de me trazer um mal-estar, a construção de uma doença, ok? Tem mais coisa, Léo? Tem sim. Seria justo, então, responsabilizar exclusivamente os desequilíbrios espirituais por todas as doenças físicas, ou há limites para a gente pensar desse jeito? É, eu estava falando da medicina chinesa e também da Ayurveda, né? Segundo o olhar dessas duas medicinas, tudo o que nos acomete de não tão bom é um desequilíbrio. No caso da medicina tradicional chinesa, eles se referem, né, à energia qi, que deveria fluir de modo fluídico no nosso organismo, mas quando existem bloqueios, o desequilíbrio se instala. Da mesma forma com a Ayurveda, que analisa dentro de um conceito de elementos, né? E que qualifica esse desequilíbrio através dos doshas, também tem a ver com essa parte energética, porque você tem todos os elementos em você, mas se você deixa que um deles tome mais força, ocupe mais espaço, você também entra no desequilíbrio. É como se falasse assim, né? Eu sou. Gente, eu estou falando, não vou aprofundar o assunto da medicina em si. É só para que a gente entenda. Se eu tenho todos os elementos em mim, então eu tenho ar, eu tenho fogo, eu tenho terra. Se o elemento fogo ele está sendo priorizado em mim, significa dizer que eu vou estar mais irritado, eu vou estar mais desequilibrado nesse sentido de ter menos controle de mim mesmo. Então, sim, eu posso dizer que é o desequilíbrio que nos desestabiliza e traz essa questão das doenças. Agora, não é a questão de culpar o desequilíbrio, porque se tivesse que culpar, seria o culpado seríamos nós mesmos, mas nós, nos culpando, nós não nos ajudamos muito, porque esse desequilíbrio se instala justamente porque nós não sabemos melhor lidar com o que acontece. E aí criamos esses obstáculos que poderiam ser melhor visualizados se nós estivéssemos, como eu disse, mais atentos àquilo que nos chega. Tem mais, Léo? Vamos lá. É, diante de tudo que você falou, né, quais atitudes cotidianas nós podemos adotar para manter a harmonia entre nossa saúde física e espiritual, né, com o auxílio das medicinas complementares ou alternativas?
Então, é, se a gente tivesse que dizer que existe uma diferença, apesar de que isso já tem sido mudado, a medicina convencional, ela trabalha o ser basicamente olhando um só aspecto, que é o seu corpo físico e aquilo que ele apresenta, de certa forma, olhando a doença em si, né? Já as medicinas complementares e alternativas, como elas são ditas como medicinas holísticas, elas olham o ser como um todo. Olhando o ser como um todo, existem aspectos a serem observados que dizem respeito ao seu autoconhecimento. Então, se eu entendo o processo pelo qual eu estou passando, aí eu estou tendo essa dor de cabeça porque me aborreci e não soube digerir bem esse acontecimento e isso ficou no meu mental ali me trazendo esse desconforto. Ok, eu entendi que foi isso que foi o motivo pelo qual se instalou a dor de cabeça. A partir daí, eu preciso fazer algum movimento de mudança. Eu entendo o que ocasionou e eu busco trazer algum conhecimento que eu já possa ter, ou vou em busca desse conhecimento, para que esse conhecimento me traga uma melhor forma de lidar com essa situação. Dentro, se é que eu lembro direito a pergunta que você fez, acho que até já esqueci. Como é que foi mesmo, Léo? É, Que atitudes cotidianas nós podemos adotar para manter a harmonia entre nossa saúde física e espiritual? então, essa harmonia, ela só vai ser conseguida se nós estivermos realmente comprometidos com esse nosso autoconhecimento. Porque se eu estiver vivenciando a vida e deixando que as coisas me atinjam, vamos dizer dessa forma, sem que eu esteja buscando compreender o que me chega e quais são as respostas que eu dou para isso que chega, eu vou estar realmente me fragilizando. A partir do momento que eu entendo, nossa, quando eu fico tensa, minha cabeça dói. Ah, então não quero ficar tensa. Mas como que eu evito ficar tensa? Ah, quando as coisas chegam, eu procuro olhar com elas de uma forma mais consciente. Pera, isso está acontecendo, mas eu não preciso ficar tão limitada na minha ação. Porque às vezes a gente acha que a gente não pode fazer nada. O simples fato de eu saber que eu não vou poder resolver aquilo agora, mas que no momento certo eu vou poder resolver, já é uma forma de eu lidar suavizando a questão. Então, no meu dia a dia, a diferença se dá com essa atenção que eu passo a ter, me conhecendo melhor, sabendo, nossa, quando eu me aborreço é o meu estômago que dói, então não é bom eu comer coisas mais pesadas quando eu já estou irritado, aborrecido, porque com certeza essas dores vão ser aumentadas, agravadas. Então é um autoconhecimento, conhecimento de como eu lido com as coisas e como eu posso me proteger, como eu posso me resguardar daquilo que eu ainda talvez nem saiba como resolver, mas eu já começo a fazer o processo de estar me prevenindo, que é o que muitas dessas medicinas alternativas e complementares pregam, que é a prevenção. É você estar antevendo aquilo que pode acontecer. Então, se eu já sei que eu tenho uma predisposição a algo, eu vou então, não quero me aborrecer, vou ter um encontro com fulano e eu sei que essa pessoa me desestabiliza. Então, vou me harmonizar, vou fazer uma meditação, vou tomar um chazinho, vou fazer uma massagem, vou tomar um banho com alguma coisa, vou buscar alternativas que eu entendo serem uma forma de me fortalecer
frente àquilo que eu não posso evitar, ok? É só? Então, dentro daquilo que eu me propus trazer hoje, e eu falei que eu não vou ficar falando de cada uma dessas terapias, porque, nossa, é muita coisa. Pelo que eu vi, que já estão sendo assim utilizadas, não aqui no nosso estado, mas em termos de Brasil, já tem pelo menos umas 29 terapias alternativas e complementares que já estão inseridas dentro do programa do SUS. Então, são muitas práticas, muitas terapias que podem ser utilizadas e que vão trazer resultados positivos, com certeza. A gente só precisa buscar se informar bem de como elas ocorrem, de como elas são, quem é esse profissional, que foi a formação dele, quais são as informações daqueles que foram atendidos, se funcionou, se não funcionou. Mas como a gente sabe que existe assim uma abundância de recursos de todas as ordens dentro da criação divina, a gente sabe que cada um que se coloca à disposição de servir ao próximo com amor, com carinho, com respeito, vai fazer um bom trabalho. Pode até não trazer a cura, porque quando a gente pensa em cura, a gente pensa em não ter mais nenhum problema de saúde ou sei lá do que for. Mas a questão não é essa, é nós aprendermos a lidar com aquilo que nos chega. Pode falar, Léo. O Anderson quer falar. Anderson, por favor, você pode desmutar e perguntar direto. Ok? Boa noite. Só perguntar uma opinião, de repente, se é que pode ser dada essa opinião. Você acha que as terapias alternativas é uma espécie de transição para que no futuro o ser humano ele mesmo possa estar se curando? E aí citar alguns exemplos, como água fluidificada, ele mesmo conseguir, né, fluidificar a sua água, ou conseguir, de repente, manipular algumas outras coisas, né, alguns alimentos, alguma coisa assim, de forma que aquilo possa trazer algum tipo de cura para ele? Eu não tenho a menor dúvida disso que você está trazendo, Whindersson. É, processo, quando eu comecei a falar das terapias que existiam antes da medicina tradicional de hoje, essa medicina moderna, e hoje esse resgate que está sendo feito dessas práticas mais antigas, é só a título de integrá-las. Não é que uma seja melhor que a outra. Cada uma delas tem o seu lugar. De maneira alguma a gente pode abrir mão da medicina que hoje a gente tem tantas informações de tanto ganho, de tantos avanços. Mas cada uma delas vai se adequar à necessidade de cada um. Eu não posso, quando pensar em, por exemplo, um acidentado, pensar em fazer uma terapia complementar alternativa que não traga um resultado mais rápido, entende? Medicamentos que vão atuar e serem mais eficazes ali naquele momento, para resolver o quadro mais agravado daquele momento. Assim como eu também não posso achar que é interessante eu fazer uso de um medicamento de forma contínua, sem buscar pensar em uma outra forma mais natural que talvez me trouxesse esse resultado e não fosse tão, como é que a gente fala? Tão agravante, né? Que não me trouxesse outros problemas. Então, tudo isso aí é uma questão de se
adequar. Já o posicionamento que você trouxe para um futuro, que eu não acho que seja tão longo assim, é um futuro para hoje já, a gente entendendo que nós somos energia, que o nosso campo vibratório, ele se comunica, interagem com os outros campos, e que eu posso estar buscando elevar esse meu padrão vibratório para, por exemplo, fazer uma energização em uma água, e essa água me trazer, de certa forma, em forma de medicamento, um resultado para um mal que eu esteja sendo acometido, para mim isso já é para hoje, para agora, sabe? É você entender, como Jesus disse, somos deuses. Acreditamos que somos? Não, lógico que não. Mas se nós temos e buscamos, pelo menos a doutrina espírita nos traz, e nós estamos sempre envolvidos e sendo influenciados de acordo com essa frequência vibratória que nós emanamos, se eu tenho a boa intenção de, por exemplo, auxiliar alguém que está ali passando mal, e na hora eu só tenho um copo d'água, se eu vibro em favor daquela pessoa, essa minha vibração, ela também vai receber o amparo dos nossos amigos espirituais, desses benfeitores que sempre estão dispostos a auxiliar. Aí a gente vai juntar o meu magnetismo de um ser humano e o magnetismo espiritual desses seres que podem estar contribuindo e favorecendo na preparação desse copo com água, que com certeza vai ter um bom resultado. Então, isso que você falou é certo. A gente talvez ainda não tenha se posicionado ou se comprometido a já estar fazendo isso, mas que a gente tem toda essa condição, com certeza tem. Não duvido disso. Ok? Obrigada pela pergunta. Próxima pergunta. Fala, Antever Léo. as coisas e tanta preocupação pode gerar uma doença chamada de ansiedade? Eu não entendi o início, o que que pode gerar? Antever as coisas e tanta preocupação pode Ah, gerar uma doença chamada ansiedade? antever as coisas não é você ficar fantasiando. Quando, quando você. Vamos voltar lá naquele autoconhecimento, né? Se eu tenho um conhecimento mais consciente de quem eu sou. Quando eu falo em antever, eu estou presumindo que a pergunta tem a ver com a minha fala anterior. Buscar antever é se prevenir. Se você se previne, você não precisa ter um grau de preocupação elevado. É tipo assim, eu tenho várias, várias coisas a resolver no próximo dia, amanhã. Eu estou antevendo que eu tenho várias coisas a resolver. E aí eu posso, me precavendo dessas coisas que eu vou ter que resolver no outro dia, ver o que eu já posso deixar, de certa forma, antecipado, né? Alguma coisa que eu já posso preparar, como um lanche para o dia seguinte, como alguma coisa que eu posso já estar, de alguma forma, facilitando para mim. O que acontece com a ansiedade? A ansiedade é você se deixar levar por uma expectativa, de certa forma, preocupante de algo que você teme que aconteça. A ansiedade é um
um temor. Eu posso ficar ansioso porque amanhã é o dia do meu aniversário e eu sei que vai ter uma festa e eu já fico ansiosa. Essa seria uma boa ansiedade, porque é algo que eu sei que vai acontecer e que eu vou ficar feliz e eu não vejo a hora de que aquilo aconteça. O problema da ansiedade, que é o que a gente mais ouve, é uma ansiedade em que eu mostro o receio, o medo daquilo que eu nem sei que vai acontecer, mas que eu hoje já vivo como se isso fosse a possibilidade mais eminente de que acontecerá. Então, isso é ruim. Agora, eu estar me precavendo de alguma coisa, eu busco estar suavizando uma tensão, um estresse que eu poderia ter já sabendo que aconteceria algo. Eu vejo dessa forma. Se eu não conseguir ser clara, pode perguntar de novo. Fala, Léo. Desculpa. As orações servem para substituir os medicamentos e procedimentos da matéria? Em que momento as orações são necessárias? Que a oração tem poder, isso a gente não pode nunca negar. Eu acho que não existe ninguém, pelo menos, vamos dizer, dentro do meio que nós estamos agora, que já não tenha tido a comprovação da eficácia de uma oração. Agora, dizer que você pode só orar para solucionar tudo seria a gente estar negando todas as bênçãos, todas as graças, todas as oportunidades que Deus nos coloca para que a gente, todos os recursos que Deus nos coloca em contato, para que a gente tenha não só o aprendizado, o crescimento, mas a utilização de tudo aquilo que Ele nos oportuniza. Então, se existe medicina, a medicina só tem um bom propósito, que é de nos auxiliar. E se eu posso recorrer a um medicamento, que eu o faça. Mas eu posso, por exemplo, tomar um medicamento e querer que aquele medicamento só atue no meu mal, na dor que eu estou sentindo, não me acarrete mais nenhum problema. Aí eu posso orar e pedir para que aquele medicamento funcione da melhor forma possível. Mas a pergunta em si, pelo que eu entendo, é uma coisa não desmerece a outra, ok? Tem mais alguma coisa? É, o que, o que eu ainda gostaria de falar sobre essa parte da medicina complementar, olhando mais no aspecto do espiritismo, é que nós que somos participantes, trabalhadores de uma casa espírita, a gente vê a medicina alternativa, a medicina complementar existindo o tempo todo. Todos nós que frequentamos a fraternidade sabemos que todos aqueles que ali estão, que buscam um auxílio, buscam uma melhoria do seu estado, grande parte deles porque estão doentes, mas nem sempre doentes do corpo físico, mas doentes das suas emoções, dos seus sentimentos. Todos esses que adentram a nossa casa, eles buscam essa melhoria e ali nós vemos essa medicina complementar e essa medicina alternativa funcionando. Quantos não são aqueles que chegam ali e que passam por um tratamento, recebem passe, recebem o tratamento em si, a polarização, às vezes até uma cirurgia espiritual,
ou o que a gente chama do atendimento especial, todos eles são a comprovação dessa medicina complementar, dessa medicina alternativa, que não nos dá o direito de dizer a ninguém que deixe de ir ao seu médico, que continue o tratamento que está fazendo. Porque essas medicinas, elas se integram, elas se aliam, e nós vemos esses resultados. Então, para nós, isso é muito gratificante, porque a gente sabe que a espiritualidade está presente ali, está atuando, mas não é só isso. Todos aqueles que ali estão, eles são recebidos por nós e o nosso atendimento, esse atendimento fraterno, esse atendimento respeitoso, a forma como nós os recepcionando, também faz toda a diferença. Aquele que adentra e que se vê perdido e que recebe um abraço, recebe um sorriso, isso também faz parte de um tratamento complementar. Essa também é uma medicina que quer trazer o bem-estar, trazer a saúde, que a gente sabe hoje, mais do que nunca, a gente sabe que ter saúde não é só não estar doente. Nós estamos vivendo um momento em que nós estamos em constante desequilíbrios e precisamos nos fortalecer, principalmente recorrendo aos recursos que nós já possuímos. Ah, eu descobri que existe um lugar em que eu vou e que lá a pessoa não faz nada, ela só coloca as mãos em cima assim de mim e eu fico ali e eu me sinto tão bem. Eu posso até nem entender o que está sendo, o que está acontecendo, mas existe uma percepção que vai além do meu entendimento, vai além daquilo que eu tenho como esclarecimento a título de intelectual. Então, essas medicinas alternativas, elas estão e vão permanecer. Por quê? Porque todos nós estamos cada dia mais necessitados e sempre vão surgir novidades. Tem problema? Não, não tem problema. Isso é ótimo. É ótimo que surja, porque é a ampliação dos recursos que o nosso bom Pai nos presenteia. Podemos estar a cada dia utilizando de novas formas, de novas técnicas. Tem uma fala do Jung. Ele dizia assim: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar em uma alma humana, seja uma outra alma humana. Então, o que a gente não pode desprezar, ignorar, desconsiderar, esquecer, é que todos nós estamos na mesma situação. Ora seremos nós oferecendo uma ajuda com os recursos que nós já conseguimos construir em nós, daquilo que nós fomos buscar, estudando, aprendendo. Ora seremos nós os necessitados, daqueles que vão nos auxiliar com uma palavra, com um sorriso, com uma oração, com um abraço. Todas essas são terapias complementares e das quais necessitamos o tempo todo. Às vezes o nosso dia, ele só precisa que a gente receba um abraço, uma palavra, para que ele
se modifique completamente e nós voltemos a acreditar em nós mesmos, no nosso potencial, naquilo que a gente pode fazer de melhor. Então, todos nós somos doentes e terapeutas, médicos e pacientes. O importante não é o nome que a gente dá a isso, é a gente entender que podemos estar utilizando todos os recursos que já existem, desde que eles sejam em prol do auxílio, da caridade ao próximo. Isso é que importa. Então, talvez eu esteja, de certa forma, resumindo muito, né? Tem muitas técnicas que eu sou apaixonada por elas, mas eu aqui não estou querendo convencer ninguém a ir procurar. Ah, vai fazer uma reflexologia, ou vem fazer uma massagem comigo, ou, sabe, eu acho que não é essa a proposta. É a gente saber que existem esses recursos e que a gente deve buscar conhecê-los. Eles se diferenciam da medicina atual? Sim, mas isso não quer dizer que precisemos abrir mão de um ou do outro. É só a gente entender que há espaço para tudo isso. E na individualidade que portamos, a gente vai saber escolher o que é melhor para cada um, né? Então, eu queria só lembrar que dentro do que a doutrina prega, a gente não deve nunca fechar as portas para aquilo que a gente não conhece. A gente deve apenas buscar se inteirar, se informar, conhecer melhor. E a partir do que a ciência trouxer, do que for comprovado, mesmo que não seja cientificamente falando, mas que seja comprovado através de práticas e práticas com bons resultados, que a gente se coloque à disposição de utilizar. Acho que seria isso, gente. Se alguém tiver mais alguma coisa a perguntar, eu sei que tem assuntos fantásticos para a gente falar. Por exemplo, a apometria. A apometria é um estudo fantástico para a gente se inteirar. E tem tudo a ver com o, o espiritismo, porque a gente sabe que quando a gente se fragiliza, baixa a vibração, a gente não só fica mais suscetível a adoecer, mas também a gente agrega muitas outras interferências. E a apometria é uma prática que auxilia muito nisso, da gente buscar estudar esses corpos que de certa forma, a gente não domina ainda, né? E que podem ser tratados com esclarecimento do porquê de estarmos vivenciando tais e tais coisas. Mas isso tudo é como eu falei, para quem se interessa, vale a pena pesquisar. Mas o importante é entender, tudo que nós estamos vivenciando foi construção nossa. Se estamos hoje com uma doença de um caráter mais agravado, mais profundo, significa que talvez não seja nem desta vida, significa que seja uma construção mais antiga. E se estamos tendo a oportunidade de estarmos vivenciando isso, significa que também estamos nos purificando, estamos nos colocando em condições de vivenciarmos uma outra etapa, livres dessa contaminação que nós mesmos nos proporcionamos. Então, que a gente busque estudar, que a gente busque conhecer, sempre lembrando que o melhor dos estudos é o Evangelho, trazido por nosso Mestre Jesus. Ele sim traz para nós, principalmente, né, o fortalecimento da nossa fé, da nossa confiança. E a partir daí, os outros recursos a gente pode buscar. Então, eu acho que o que eu tinha para trazer é isso, espero que tenha ajudado de alguma forma, mas se faltou,
numa outra oportunidade, eu tenho certeza que a gente traz mais informações, né? Então, eu quero agradecer muito a vocês, tá bom? Tudo bem? Posso encerrar? Querido e amado Mestre Jesus, como sempre, temos muito, mas muito mais a agradecer do que a pedir. Que possamos, Mestre, nos colocarmos sempre à disposição do aprendizado, nos colocarmos sempre abertos ao conhecimento que ainda não temos, às práticas que desconhecemos, mas que busquemos, em primeiro lugar, nos autoconhecer, para que possamos nos responsabilizar por tudo aquilo que estamos vivenciando e também fazermos as mudanças necessárias. Agradecemos a esse nosso bom Pai, que tanto nos oferta, que tão bem nos conhece e que sabe das nossas necessidades, e que possamos, a cada dia, mais fortalecidos estarmos para nos auxiliarmos e podermos também auxiliar ao nosso próximo. E assim te damos graças por tudo. Que assim seja.